Vamos ler capítulo 15 de 1 Samuel. Diz assim o texto: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence, e não poupem ninguém: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Foi à cidade de Amaleque, armou uma emboscada no vale e disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas. E quando eles estavam vindo do Egito, então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho de Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, bois, bezerros e cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, e o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e orou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada levantou-se e foi ao encontro de Saul, mas quando chegou disseram: Saul foi para o Carmelo e ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. E quando Samuel encontrou Saul, o rei disse: O Senhor te abençoe, segui as suas instruções. Mas Samuel respondeu: E esse balido de ovelhas, que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? E Saul respondeu: Os soldados trouxeram dos amalequitas, pouparam o melhor das ovelhas e bois para sacrificar ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. E Samuel disse: Cale-se, eu lhe direi o que o Senhor me disse esta noite. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão: vá e destrua completamente o povo ímpio dos amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas eu obedeci, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei, exterminei os amalequitas. Os soldados trouxeram ovelhas e bois, o melhor, tudo consagrado a Deus para a destruição, a fim de serem sacrificados diante do Senhor em Gilgal. E Samuel respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. A rebeldia é como feitiçaria, e a arrogância como idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as suas instruções, tive medo dos soldados e atendi. E agora eu imploro: perdoe meu pecado e volte comigo para que adore ao Senhor. Não voltarei com você, disse Samuel. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei. E quando Samuel se virou para sair, agarrou-se Saul à barra do seu manto, e o manto se rasgou. E Samuel disse: O Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu:
Pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. E Samuel voltou com ele e adorou o Senhor. E Samuel disse, traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando que com certeza já tinha passado o perigo de morte. Porém Samuel disse, assim como a tua espada deixou mulheres e filhos, deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel partiu para Ramá, Saul foi para sua casa em Gibeá, e nunca mais Samuel viu Saul até os dias da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Pronto, irmãos. Lemos o texto. Bom, esse texto é um drama, né? Porque é o fim de uma jornada curta. A jornada de Saul é uma jornada bem curta. Mas ele tem muitas coisas boas para nos ensinar. Hoje eu estava lendo esse texto mais cedo, já dei muitas palestras, já falei muitas vezes sobre essa passagem, mas todas as vezes que eu volto nela eu me lembro dos detalhes e me impressiono como as passagens bíblicas acabam revelando os nossos corações, né? Quem nós somos, como é a natureza humana, fica tudo muito claro nos textos. E nós aqui, como eu falei semana passada, somos todos como Saul. Temos a mania muito feia de condenar Saul o tempo todo, como se ele fosse um vilão, né, um maldito que não ama a Deus, mas nós somos todos como ele e deveríamos nos identificar muito com ele, a maneira como ele age, a maneira como o seu coração se equivoca na sua jornada. Para começo de conversa, o texto não é sobre salvação. Então essa discussão é uma discussão boba até. Saul está salvo, não está salvo. O texto não é sobre isso. Não é sobre liderança, como muita gente diz, sobre liderança, lições de liderança, o que aprender na liderança, porque os textos bíblicos não podem ser comparados a questões de nível corporativo, como se a gente estivesse aqui dando uma palestra empresarial. Não é sobre liderança, é fora do nosso tempo. O texto é sobre soberania de Deus, sobre graça de Deus e sobre a humanidade. E é isso que a Bíblia traz o tempo todo. Deus é soberano, a humanidade é caída e nesse processo a graça de Deus se manifesta. É sempre assim, as passagens são sempre assim, até porque nós já vimos semana passada que foi Deus que escolheu Saul, foi Deus que colocou ele no lugar de rei, foi Deus que derramou sobre ele o Espírito. Então não foi um erro de Deus, foi uma coisa muito comum. Nós vamos ver no decorrer dessa noite. A Bíblia não é sobre heróis, que é outra coisa equivocada às vezes. É achar que os personagens da Bíblia eram pessoas especiais, num outro nível, num outro grau de espiritualidade. Não é sobre heróis, é sempre sobre Deus e é sempre sobre a relação que existe entre a graça de Deus e a humanidade. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que Elias, o grande profeta, apesar de ter orado e ter parado o tempo, né, ter mexido no tempo, chove, não chove, Elias teve assim uma ação muito poderosa no seu tempo de profeta, mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, para nos mostrar que as histórias não são sobre pessoas especiais, mas são sobre homens e mulheres separados de Deus, que apesar disso experimentam a graça de Deus na sua jornada. Vamos ver alguns exemplos. Adão, por exemplo, perfeito, né, sem nenhuma falha, sem nunca ter experimentado o pecado, o erro, nada. Lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que ele desejou ser igual a Deus. Foi assim que ele foi tentado pela serpente e é assim que ele cai. E depois é expulso do paraíso, expulso da presença de Deus. Depois de Adão, nós vemos Abraão que mente, monta uns planos muito esquisitos para esconder sua esposa, tenta enganar algumas pessoas, né? Depois tenta enganar Deus, dá um jeito. Abraão também tem seus momentos de fragilidade, e lá em Gênesis 17, versículo 1,
ele toma uma chamada de Deus assim bem grave, quando o Senhor diz para ele assim: ande na minha presença e seja perfeito. Para com esse negócio. Então Abraão também foi o pai da fé, mas também foi um homem sujeito aos seus erros e às suas falhas. Isaac, nós conhecemos a história de Isaac, é um príncipe de Deus, prometido por Deus. Seu nascimento é um milagre, uma coisa extraordinária. É o filho da promessa, cara cheio assim de expectativa, mas no final da vida está ele envolvido lá num golpe esquisitíssimo, né? Entre ele, uma trama estranhíssima entre ele, Rebeca, Esaú, Jacó, uma mentirada danada: me dá minha primogenitura, eu quero a minha herança, um monte de coisa estranha acontecendo. E Isaac também demonstra ali a sua fraqueza, ele amava mais um filho do que o outro. É um homem comum, como nós. Jacó, nem se fala, né? Já nasceu com a marca, né? O seu nome significa usurpador, aquele que toma força. Seu irmão era gêmeo, né? Foi retirado do ventre. Quando sai o primeiro, sai ele agarrado do irmão, e dali para frente é golpe atrás de golpe, é armação atrás de armação, o tempo todo. Até com o anjo ele lutou, e depois ele vai dizer para Faraó, já bem velho, quando José leva ele para o Egito, ele vai dizer para Faraó: os meus dias foram bem menos do que os dias dos meus antepassados, e foram bem tristes, ele diz. Um lamento, né? Muita coisa ruim. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, desses três aqui. Então, eles são como nós. Moisés tinha tudo para ser um herói da Marvel, né? Podia ser os Vingadores: Capitão América, Thor, Hulk, Moisés. Né? Um com escudo, outro com machado, e Moisés com seu cajado. Mas Moisés, na hora H, lá em Números 20, versículo 12, quando ele recebeu de Deus uma ordem, já falamos sobre isso aqui também, ele desobedeceu ao Senhor, fez o que quis, e aí Deus falou assim: porque você fez isso, você não vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida, né? Moisés pode ter cantado a vida inteira aquela velha canção, né? Eu vou pisar na terra que Deus me deu. Cantou, mas não pisou, ficou do lado de fora. Então Moisés também foi reprovado por Deus. Essa é uma frase forte, né? Uma vez eu dando uma aula sobre isso, o irmão falou assim: pô, isso é muito forte, Moisés foi reprovado. Foi. Moisés foi reprovado por Deus nesse momento. Josué também. Josué, grande guerreiro de Deus, né? O sucessor de Moisés, uma bênção. No capítulo 9 de Josué, ele faz um acordo equivocado com seus inimigos, não consulta o Senhor, não consulta os príncipes de Israel, e depois dali, o trabalho de Josué desanda, ele perde o rumo, porque Josué é Josué, mas é homem como nós. Uzias, o famoso rei de Isaías, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias é considerado o maior de todos os reis, incrivelmente inteligente, montou exércitos, fez máquinas, desenvolveu tecnologia que pôs Israel, era o melhor, era incrível, era abençoado até o dia que ele achou que também era Deus. E aí se vestiu de sacerdote e disse que ia lá no templo falar com Deus, e aí ficou leproso. E quando Isaías tem aquela visão, é exatamente o final desse ciclo. Então Uzias também é homem como nós. Agora vamos falar de Davi, porque já que é a jornada de Davi, Davi sempre leva a fama de ser o melhor, né? O maior, né? O nosso herói, né? Igual aquela música que tinha antigamente no desenho, né? Do Disney, do Mickey, lembra? Ele é o maior vivo. Nossa. Davi também dá sinais de grande fraqueza. Em Crônicas 17, por exemplo, Davi acha que é dono de Deus quando diz assim: eu vou construir uma casa para Deus, porque Deus não tem casa, tadinho, eu moro num palácio, Deus não mora na rua, vou construir um palácio. Então o coração dele se exalta e Deus depois corrige ele, diz: quem você pensa que você é? Corrige ele duramente. Mas não para por aí não. Em 2 Samuel 24, Davi acha que é dono do reino, manda fazer um censo, contar o povo, para descobrir quantas pessoas ele tem debaixo da sua autoridade. Deus então fica irado com Davi, porque ele demonstra a sua arrogância. Ele acha que tudo aquilo ali é por causa dele, do reinado dele.
da inteligência dele. Mais do que isso, se isso não bastasse, né, segundo Samuel 11, Davi acha que é dono das pessoas, porque ele escolhe ficar com Betseba, que pertencia a outra pessoa, que era esposa de outro homem, ele escolhe ficar com ela, escolhe matar o marido dela e pronto, e acabou. Eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. E Davi fica ensandecido. Por quê, irmãos? Porque Davi é igual a nós. Davi é igual a nós. O único que agradou a Deus do início ao fim, em plena obediência, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, foi Jesus, como declara o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, que ele humilhou-se, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte. Todos os outros falharam. Nós deveríamos ter muito cuidado, muito temor ao abrir a Bíblia e acusar os personagens bíblicos, como muita gente faz às vezes. Chama Sansão de palhaço, Davi de não sei o que, Pedro de não sei o que lá, Josué de não sei o que lá, vai falando, vai acusando. Irmãos, nós aqui não carregaríamos a mochila de todos eles, talvez. Foram homens e mulheres que enfrentaram momentos difíceis, mas nós nos identificamos com eles, nas suas fragilidades e também nas suas virtudes. Então Saul não está na Bíblia para virar chacota, ele está na Bíblia para que a gente se identifique com ele também, assim como Davi e todos esses personagens que eu citei. Os crentes, às vezes, por não conhecerem os textos, por não meditarem neles e por não terem temor também, eles metem o pau, cara. Pedro, nossa, como Pedro sofre nas pregações, como se fosse um homem idiota, fraco. Ele era um homem como nós. Você mesmo que está aqui comigo ou está assistindo, se você for um pouco mais velho, 40, 50, 60, se você fizer uma reflexão sobre a sua vida, você mesmo sozinho vai pensar assim, nossa, quantas coisas eu fiz, quantas coisas eu disse, que bobagem, eu jamais teria dito, eu teria feito isso outra vez. O tempo, né? O tempo é uma grande escola, né? Porque o mesmo Davi, que é arrogante aqui 3 vezes, poderia ter sido destruído por Deus 3 vezes, não foi, por causa da graça. O mesmo Davi depois, no final, vai dar demonstrações de grande virtude, de grande temor, de grande humildade, mas ele teve tempo, né? Nós às vezes não nos damos tempo para isso e não damos tempo para os outros, para que eles tenham essa oportunidade. E o que é mais engraçado ou trágico, ou as duas coisas nisso tudo, é que nas comunidades de fé, nas igrejas, onde deveria haver sempre muita misericórdia, muita graça, nós somos bem rápidos para destruir, condenar e varrer da nossa vida e da nossa presença. Se você olhar para esse texto que você acabou de ler comigo, e os textos que nós já lemos aqui antes, você vai lembrar que Saul começou muito bem a sua jornada. Além de ter sido escolhido, ungido, abençoado e orientado, diz o texto no capítulo 11, que a gente não vai ler, que ele derrotou os amonitas com grande autoridade e conseguiu unir o povo. Então ele começou muito bem. O problema não é começar bem. O problema é a dificuldade que todo ser humano tem de achar que é superior ou que tem mérito em alguma coisa. Tem mérito de nada. Mas é do ser humano. É da natureza humana achar que tem mérito, que é poderoso, que tem condição. Isso é do homem, é isso que a Bíblia está mostrando. É isso, não tem nada além disso. Ele começou bem. O problema é que no olhar de Deus, bíblico, sempre há lugar para graça. No nosso olhar humano, nunca tem lugar para graça. Então a gente nunca permite que alguém comece bem e se arrebente no caminho. A gente não dá esse tempo. Esse tempo é necessário. O tempo da fraqueza, da fragilidade, da falha, do erro, faz parte. Todos nós passamos ou passaremos por isso. Mas entre os cristãos, muitas vezes não tem tempo, não tem espaço para isso.
Ninguém pode dar um mole que a turma já cai de pedra em cima. Sabe o que os crentes fazem então? Eles mentem. Eles fingem. Então muitos de nós vivem uma vida que não existe. Um teatro. Como se tivéssemos uma espiritualidade perfeita, uma sexualidade perfeita, uma família perfeita, um emprego perfeito. A gente vai mentindo. Por quê? Porque a gente tem medo de se deixar ver claramente como somos, como estamos, e aí seremos condenados. E seremos mesmo condenados, destruídos, sem piedade. Porque somos homens. Somos homens de um lado e do outro. Somos homens para cair e somos homens para condenar, destruir qualquer um que aparece. Essa é a diferença entre nós e o nosso Deus. O nosso Deus é gracioso e a sua misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Amém, irmão? No capítulo 12, depois que Saul tem uma vitória sensacional, o que acontece? Samuel reúne o povo e diz, ó, se vocês e o rei seguirem o Senhor, tudo irá bem. 1 Samuel 12, é só você ler em casa. Samuel reúne o povo todo, diz, ó, vocês erraram, pediram o impeachment de Deus, isso é impossível, não vai acontecer. Deus continua aqui, escolheu o rei, mas mesmo tendo errado, vai dar tudo certo se vocês andarem na presença do Senhor. Aí, vamos agora fazer a nossa reflexão. Saul foi escolhido para quê, irmãos? Para ser rei, certo? Ele foi escolhido para ser anjo? Não. Ele foi escolhido para ser sacerdote? Não. Ele foi escolhido para ser profeta? Não. Ele foi escolhido para ser rei. Então o trabalho dele é executivo. Nem legislativo precisava, porque tinha a lei de Moisés. Era executivo, era reunir, governar, liderar, enfrentar os inimigos, promover a paz, melhorar a sociedade. É o trabalho de rei. E sobretudo em Israel, como a Bíblia vai nos ensinar, o trabalho do rei, o trabalho do líder é apontar para Deus. Eu sou o rei de Deus. Sou o líder de Deus, que deveria também ser o trabalho de todos os líderes em todas as comunidades de fé. Eu sou o pastor de Deus, o diácono de Deus, o ministro de Deus, o missionário de Deus. Eu estou aqui com os irmãos, mas eu sou igual aos irmãos. O meu papel aqui é apontar para Deus. Afinal de contas, Deus é que manda. Isso deveria ser sempre assim. Essa semana eu vi uns 4 vídeos na internet de diferentes líderes brasileiros, de diferentes confissões de fé, de diferentes posições políticas e ideológicas, todos os 4 de grande expressão, e todo mundo disse que é profeta, todo mundo disse que foi chamado por Deus, colocado por Deus, o que ele está dizendo é de Deus, e se você é contra isso, você é contra Deus. Oh, Deus está muito confuso. Nós temos que contratar um terapeuta para Deus. Deus está precisando fazer terapia. Ele está muito confuso. Ele é o líder de todos esses caras? Claro que não, irmãos. O que a gente observa nos 4 que eu vi e em tantos outros que a gente vê por aí? A mesma coisa que acontece com o Saul. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A humanidade fala mais alto. É difícil para o ser humano se humilhar diante do Criador. Só se humilha diante do Criador aquele que nasceu de novo, que realmente, como nós cantamos aqui, tem um coração quebrantado. A religião é incapaz de humilhar o homem. O homem não se curva, e é pó, como diz a Escritura, e é efêmero, passageiro. Bastou o vírus aí, invisível aos nossos olhos, para destruir a humanidade rapidamente, mas o homem permanece se sentindo o melhor. O que Saul faz então? No capítulo 13 já, não chegamos nem no 15. Ele oferece o holocausto. Ele não tem essa moral, não é a função dele, não foi colocado ali para isso. Assim como muitos líderes também se colocam numa posição sacerdotal. A função de uma liderança cristã é ensinar a palavra de Deus, é trazer clareza bíblica, é apontar para Deus. Os líderes, pastores, bispos, missionários, líderes de comunidade de fé, não importa a confissão, eles não são sacerdotes,
Eles não são seres espirituais, não é o clero, não são anjos, não representam Deus, são homens apenas, colocados à frente de um grupo, mas nenhum deles fala em nome do Senhor, porque o Senhor não é representado por ninguém, ele não precisa disso. O Senhor fala por si mesmo, através da sua palavra, não precisa de ajuda. Mas as lideranças de várias denominações continuam agindo como se tivessem autoridade para interferir na vida das pessoas, para dizer como elas devem ser, por onde andar, o que comprar, o que comer, como agir, em quem votar, como se representassem Deus, como se estivessem ali oferecendo um holocausto. E os cristãos muitas vezes se submetem a esse comportamento. Não é esse o papel de uma liderança cristã, porque a liderança cristã nada é. Entre nós, só o nome do Senhor Jesus será glorificado. Porque a função de Samuel como profeta é ser voz de Deus. Ele não tem voz. O profeta do Antigo Testamento não tem voz. A voz dele é a voz de Deus. Ele não tem voz própria. Ele não tem opinião. Ele não tem opinião. Se tiver opinião, não interessa a opinião dele. Ele diz para o Senhor várias vezes: Senhor, tem misericórdia de Saul. E Deus: não. Não. Porque ele está ali para representar Deus. Como hoje a Bíblia é a voz de Deus para nós. Então não cabe a Saul oferecer holocausto. E por que Saul faz isso? Porque demonstra naturalmente que no seu coração não há submissão. Ele quer também quer proclamar o impeachment de Deus. Ele quer independência. Ele quer autonomia. E aí no capítulo 13, Samuel diz para ele: o que você fez? Você é um tolo. Só você ler em casa, você é um tolo. O Senhor agora procurou um homem segundo o seu coração, porque você não obedeceu. Essa é a expressão que todo mundo usa para Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não. Qualquer homem que obedece a Deus é segundo o seu coração. Qualquer um. Como Samuel também era. Qualquer homem que se curva diante de Deus é segundo o coração de Deus. Jesus vai confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Acabou. Vocês são meus amigos? Disse Jesus. Façam o que eu mando. A obediência, a relação de fidelidade a Deus, e eu pretendo depois, num outro momento, falar sobre isso, sobre obediência bíblica, é uma relação muito simples e muito objetiva. Saul não tem isso no coração, então Deus diz para ele: ó, vou procurar um rei que faça o que eu mando, porque o rei sou eu. Deus está dizendo: eu sou o rei. Não divido isso com você. Mas Saul não dá muita importância. Como é que você sabe, Leclerc, que Saul não dá importância? Observe os textos, irmãos. Em momento nenhum ele procura Samuel para perguntar. Samuel é o profeta. Samuel não é um profeta, ele é o profeta, o maior de todos. Ele é juiz, ele é sacerdote, ele junta as três funções. Ele é incrível. Ele venceu uma guerra inteira contra os filisteus orando. Eu teria muito medo de um cara desse. Muito medo. No capítulo 12, ele ora e os céus trovejam e o povo morre de medo, porque ele tem uma relação com Deus muito direta, como Moisés também tinha. O rosto de Moisés resplandecia. Nós deveríamos ter uma relação de muito temor com uma pessoa dessa. Mas Saul não consulta Samuel. Se Samuel é o profeta de Deus e Saul não consulta o profeta de Deus, que é a voz de Deus, significa o quê? Que Saul não considera como voz de Deus, ele não respeita esse sistema. Isso está claro no texto. E por quê? Porque ele está endemoniado? Não, irmãos, porque ele é homem como nós. É só isso. Como nós muitas vezes tomamos decisões sem orar, não lemos a Bíblia, reclamamos das igrejas, falamos mal dos pastores, das lideranças, das heresias, da maluquice, mas nós também não sabemos os textos. Nós precisamos fazer a meia-culpa. A gente mete o pau também.
absurdo, a igreja está maluquice, o Brasil está uma bagunça, mas a gente também não sabe o texto. Se alguém sentar do nosso lado e disser assim, Benassi, está tudo uma bagunça, eu não sei, me ajuda, me ensina, ele vai dizer, também não sei. Nós também não sabemos, irmãos. Isso demonstra que nós temos muito de Saul, porque também não nos interessamos, porque também não tomamos o caminho que deveríamos assumir como cristãos, e Saul é assim. Veja no capítulo 14 ainda, que Saul levanta um altar e ora, porque na verdade os filisteus vão atacar novamente numa outra batalha, depois você pode ler em casa, os filisteus vão atacar, e ele fala assim, vamos atacá-los, e o povo diz, vamos, mas alguém fala assim, precisamos consultar o Senhor. Puxa, Aí Saul levanta um altar, prepara tudo, você vê que ele faz o ritual para agradar os seus soldados, para aplacar, né, o tumulto, para apaziguar a situação. Ele quer aprovação pública. Ele não está preocupado com o que Deus pensa. Ele faz aquilo publicamente. É um cenário. É um jogo de cena. Irmãos, tantas vezes falamos sobre isso aqui. Vamos fazer culto doméstico. Vamos fazer culto doméstico. Vamos fazer. Senta aí, menino. Senta aí. Papai, eu quero tomar café. Cala a boca, senta aí. Ora, canta. Olha, não é assim? Ah, mas você não está afim, não faz, meu irmão. É para quê? Para montar uma cena? É um cenário? Chegamos na igreja, né, totalmente igual o pombo, né, todo empinado, Bíblia na mão, tudo arrumado. Chega a impostar a voz. Isso é uma cena. É para agradar a multidão. É para... Tá arriscado o cara fazer um culto em casa, doméstico, para tirar uma foto e postar no Instagram. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ainda vai citar o texto bíblico. É tudo uma cena. Se você não se importa, não faça. Não tem valor. Mas tem valor para nós, porque para nós a aprovação pública é muito importante. Todo mundo dando like, né? Nossa, que família abençoada, que pai ungido, que mãe espiritual. Saul levanta um altar, mas Deus não responde. Deus não responde. Porque ele não quer falar com Deus. Ele não quer falar com Deus. E muitos de nós somos assim, irmãos. Muitas vezes vamos aos cultos, às reuniões, para cumprir um ritual, ou para cumprir uma agenda pública, social, ou para dar satisfação, sei lá para quem, mas não é para o Senhor. O Senhor não precisa de nós, irmãos. Nós é que precisamos dele. Estar no culto é um privilégio. Aproveitar o culto mais ainda, desde que a gente queira fazer isso, se alegre nisso, que isso faça parte do nosso coração. Surge o capítulo 15, onde Deus decide derramar o seu juízo contra os amalequitas, que é o texto que a gente leu. Aí você poderia perguntar, mas quem são os amalequitas? Os amalequitas são, depois dos filisteus, os maiores inimigos de Israel, porque pior do que os filisteus eram inimigos terríveis, mas pior do que os filisteus, os amalequitas não têm honra, não têm ética, não têm ética. Diz a Bíblia que eles eram descendentes de Esaú, tem uma treta antiga aí entre eles e os israelitas, que já começa na família, ô família, hein? Eles atacaram os israelitas com crueldade, quando os israelitas saíram do Egito, atacaram por trás. Você imagina uma multidão, milhares de pessoas andando, e eles atacando por trás, né? Os mais velhos, os doentes, o gado, eles atacaram por trás. Mataram os hebreus pela retaguarda. No capítulo 17 de Êxodo, tem a famosa batalha onde Moisés fica com as mãos levantadas. Lembra dessa passagem? Que Josué pede a Moisés que levante as suas mãos para que Deus pudesse abençoar, e os caras vão lá, seguram os braços de Moisés, porque ele está cansado, ele fica um tempão com o braço levantado. É uma batalha duríssima contra os amalequitas. É um inimigo de longa data, difícil de vencer. Então Deus prometeu derrotá-los definitivamente. Quando acabou a batalha, Deus disse a Moisés, escreva aí, faça um documento da minha declaração. Quando Israel entrar na terra prometida,
esse inimigo será eliminado. Por quê? Como nós já dissemos antes aqui, os israelitas são instrumentos de Deus para o juízo. Assim como a igreja no Novo Testamento e as comunidades cristãs também são instrumentos de Deus para o juízo. A partir do momento que nós proclamamos as boas novas de salvação para o que crê, nós estamos dizendo que existe juízo para o que não crê. A ressurreição de Jesus é esperança para o que nasce de novo e condenação definitiva para o que não crê. É uma mensagem de grande juízo. É a missão dos servos de Deus: proclamar a graça e a justiça de Deus. Então Deus promete, anota aí, os amalequitas serão exterminados. E Moisés, quando o povo vai entrar na terra, lembra, Moisés não entra, mas antes de entrar, Moisés dá uma palestra, uma grande palestra, que é o livro de Deuteronômio. Ele conta a história toda. O livro de Deuteronômio é muito legal, porque Moisés está contando a história para uma outra geração, que nasceu no deserto, agora é um homem mais maduro, mais experiente. Ele fala um monte de coisas, está sem filtro nenhum. Ele diz, eu mandei lá os espias, eu não deveria ter mandado. E agora ele está dizendo, quando vocês entrarem na terra prometida, lembrem-se dos amalequitas, acabem com eles. Eles são terríveis, essa é a nossa missão. Ele dá a missão para os judeus, para os israelitas. Os amalequitas, diz a Bíblia, que eles continuavam perseguindo os hebreus, saqueavam as cidades, roubavam o gado, arrancavam o alimento na plantação. Eles não eram fáceis, não. Eles eram terríveis. Eles saqueavam plantações e rebanhos. Então, o que o texto está nos dizendo? Que Israel é povo de Deus, propriedade de Deus, para glorificar a Deus, revelar a Deus, cumprir a vontade de Deus, de acordo com os seus decretos. Então, gostando ou não gostando, Saul tem que fazer o que Deus está dizendo. E é assim que começa o capítulo 15. É só você ler de novo comigo aqui o versículo 1. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei do povo dele. Então escute, essa abordagem de Samuel não é nada suave, percebe no texto? Não é mais aquela coisa paternal, né, meu filho. Não, é tipo assim, eu sou o que Deus enviou para te ungir como rei do povo dele. Então preste atenção, não está dando nenhuma opção para Saul argumentar, uma ordem. Imagine como é que Saul deve ter digerido essa ordem. É isso que você tem que pensar, irmãos. É isso que o texto está dizendo. A gente lê os textos aqui, às vezes os pastores, os professores estão ensinando, estão pregando, ensinando com clareza a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus entra no nosso coração? Como é que a gente recebe? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como mel nos lábios e amarga quando desce. Nem todo mundo recebe bem as palavras, os textos da Escritura. Mexe com o nosso coração. Eu não estou falando aqui de moralismo, de doutrina de cada denominação, estou falando do texto, ok? Não estou falando de decisões que você concorda, estou falando do texto. Texto simples, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Independentemente da confissão, da denominação, da escatologia, está lá a ordem. E isso não desce muito bem. Por quê? Porque a palavra de Deus é pura, perfeita e luz aos olhos daqueles que o amam. A obediência é voluntária para aquele que sabe que o Senhor é bom. Mas é ruim para quem não nasceu de novo. É ruim, cara. É muito difícil, porque ela não desce bem. Então nós temos que nos colocar no lugar de Saul. Há textos na Bíblia que não descem bem no nosso coração. Nessa hora, precisamos fazer a reflexão. Por que eu reajo dessa maneira? Por que eu fico enjoado com essa passagem? Eu já vi várias vezes irmãos falando, não gosto desse texto, eu não gosto desse texto, eu não gosto dessa passagem, não gosto de ler isso não, vou arrancar da minha Bíblia, arranca, come, com raiva, enlouquecido. Por quê? Porque os homens são egoístas, presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmo, como nós já lemos aqui o texto de 2 Timóteo. É o ser humano. Lembra de Caim e Abel? Quem matou quem? Eu nunca sei quem matou Caim, quem matou Abel. Lembra de a oferta de Abel é bem recebida, a de Caim não é bem recebida. O que Caim faz? Então vão matar o cara, não quero saber. Ou eu tenho tudo, ou não tenho nada.
Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. É do ser humano, é da natureza humana caída, corrompida. E é por isso que muitos desses textos não descem bem no nosso coração. Já contei para vocês também, eu dando uma aula sobre os 10 mandamentos, e nós lemos lá, honra o teu pai e tua mãe, e o irmão levantou e falou, depende do pai, ele disse. Depende do pai. Eu lembro que eu olhei para o slide e falei, mas não está escrito aqui depende do pai. Está escrito honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque é da nossa natureza. É da nossa natureza rejeitar o que a palavra de Deus diz se não houver novo nascimento, se não houver quebrantamento, se não houver um encontro com Cristo. Por isso que a mulher samaritana, a prostituta pega em flagrante adultério, o cego de nascença, esses caras recebiam bem, né, Zaqueu, e os fariseus recebiam mal o que Jesus dizia, porque para o pecador que nasceu de novo, as palavras de Deus são cura, mas para aquele que não nasceu de novo, as palavras de Deus trazem grande inquietação, perturbação. Saul não deve nem ter dormido. Vontade que ele tem, estou aqui na minha conjectura, porque isso não tem no texto. Pode conjecturar? Pode. Só não pode dizer que foi assim. Mas conjecturar está valendo. Saul e o exército pouparam vivo Agag, pouparam também tudo que era bom. Olha a obediência dele, tá vendo? É uma obediência parcial. Eu vou fazer até onde eu acho que é certo. Entende? Até aqui eu acho que é certo, daqui para cá não é certo. A decisão de Deus não é boa. A decisão de Deus não é boa. Então ele toma a decisão que ele quer. Depois ele não assume nada. Saul nunca assume nada. Foi o soldado, foi o passarinho, foi aquele gato ali, aquele gato é culpa dele. Sempre é culpa de alguém. Nunca assume nada. Daqui a pouco nós vamos chegar na incrível batalha entre Davi e Golias. Todo dia Golias vai lá, onde está o exército? Onde estão os seus campeões? Saul nem se mexe. Saul, oi. Você não vai lá? Oi. O que Deus diz para Samuel? Saul me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Guarde esse texto, irmãos. 1 Samuel 15, versículo 11. Não guardar a palavra significa que nós optamos por nós mesmos e abandonamos o Senhor. É simples assim. Não tem a ver com igreja. Você pode estar dentro da igreja, domingo após domingo, e ter abandonado Deus do mesmo jeito. Você está ali por sua causa. Porque Saul também oferece holocausto, faz cultos. Samuel fica irado. Você lê o texto, ele fica muito revoltado, porque ele fala assim, não é possível. Então ele vai atrás de Saul. Quando ele chega no acampamento, o que diz o texto? Saul não está aqui. Ele foi para o Carmelo e ergueu um monumento em sua própria honra. Olha, irmão, Saul somos nós. São líderes das comunidades de fé que fazem os cultos, as reuniões, os templos em sua própria honra. Querem os seus nomes, seus cargos, suas posições, querem a adoração do povo. Então eles dizem, eu sou profeta, esta noite eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo. É o argumento de autoridade, né? Espírito Santo me disse, irmãos, que eu tenho que fazer isso, e a igreja toda celebra essa necessidade de receber reconhecimento. O Espírito Santo falou comigo, conversa, irmãos. O Espírito Santo falou contigo, tem que falar com todos nós, porque somos todos povo de Deus. É seletivo agora? Voltamos ao Antigo Testamento? Fala com o vidente, é assim? Não fala mais conosco? Não, irmãos. O Espírito de Deus fala com todos. Se nós nascemos de novo e o Espírito de Deus habita em nós, então o Espírito de Deus fala com todos. Ou não fala com ninguém. Porque se ele não falou com a gente, falou com o cara, então ele não falou com ninguém. Estamos todos perdidos, cego guiando cego, rumo ao precipício. E provavelmente é assim que a maioria está. Fala a verdade, vamos fazer de novo a meia-culpa, né? Quando alguém diz assim, Lúcia, pega no braço assim, Lúcia, esta noite Deus falou comigo. Treme, não treme? Treme. Rola um negócio lá dentro, né? Nossa, o que ela vai falar agora? O que ela vai dizer? Todo mundo sente.
Por isso que é o argumento de autoridade. Eu uso esse argumento para que você me ouça, para que você me respeite, para que você tema, para que você me dê a honra. Samuel vem, encontra Saul, Saul malandro, vai na direção dele primeiro. Ah, Samuel, que Deus te abençoe. Olha, conseguimos. Ele diz, eu segui as instruções do Senhor. Somos nós, irmãos. Somos assim mesmo. Somos nós. Como seguiu as instruções do Senhor? Ele vai dizer, eu segui. Todos dizem que falam em nome de Deus, que são profetas de Deus, fazem tudo para Deus. Ele fez o que ele quis, mas disse que fez para Deus. Só que Deus vê, né? Deus sabe. Esse é o nosso azar. Deus sabe. Não precisa que ninguém conte para ele. Aí Samuel diz assim, tá, você fez o que Deus falou, ok. Samuel também não é fácil, né? Requinte de crueldade. E esse barulho que eu ouço de mugidos, de bois? Cara, é engraçado a gente fazendo aqui agora, mas lendo o texto não tem graça nenhuma. Aí Saul, como sempre faz, ele diz, os soldados pouparam, não fui eu fiz, mas os soldados pouparam o melhor para sacrificarem ao Senhor, seu Deus. É uma narrativa. E é isso que nós precisamos prestar atenção, irmãos, quando lemos os textos, porque todo líder falso tem uma narrativa. Narrativa que agrada o religioso, narrativa que engana o ingênuo, narrativa que confunde as pessoas. Estamos aqui porque Deus nos escolheu, não sei o que lá. Isso é batata, né? Eu vejo ali que a Priscila está triste, né, passando uma dificuldade. Eu olho para a Priscila, eu estava aqui pregando, essa noite Deus falou comigo. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai ser enviada por várias nações. Era para ter, irmão, se todas essas profecias se cumprissem, era para ter uma companhia de aviação só para missões. De tanta gente que vai ser enviada de nação em nação. Os religiosos gostam, né? Porque olha a sacada de Saul, olha como é que ele entende do negócio. Eu fiz isso por causa de Deus. Eu poupei, primeiro ele disse que tinha cumprido, depois não, eu poupei por causa do Senhor, é para o Senhor. Aí o cara fala uma aberração no púlpito e diz, é para o Senhor, é tudo para o Senhor. É o argumento religioso, é o argumento de autoridade, é por causa do Senhor, é tudo para sacrificar ao Senhor. E é daí que vem a resposta de Samuel, que é a mais famosa de todas, obedecer é melhor do que sacrificar, cara. Que conversa é essa? De que tudo vira culto, de que tudo se resolve dessa maneira. E ele ainda diz mais, o seu comportamento, a maneira como você age, é igual à idolatria. Porque o que é a idolatria, irmãos? É tirar Deus da posição de Deus e colocar alguma coisa no lugar de Deus. É a idolatria. Quem é que está no lugar de Deus nesse momento? A quem foi erguido o monumento? Quem está no lugar de Deus? Saul. Ele é idólatra dele mesmo. Ele é arrogante. E Samuel ainda piora. E isso aí é igual a feitiçaria. Ou seja, Deus é arrancado. E é verdade, irmãos. Quantas das nossas igrejas, comunidades, lideranças tiraram Deus do nosso meio? São moralistas, são rigorosos, vigiam a vida de todo mundo, mas no final das contas é uma grande idolatria. Há figuras messiânicas, há líderes incríveis que chegam nos seus carros importados, alguns inclusive blindados, riquíssimos, sobem nos púlpitos e são olhados como autoridades espirituais. Mas na verdade o que Samuel vai dizer, isso é idolatria, cara. Isso é feitiçaria, você está maluco, você está perdido. Deus não quer sacrifício. Nós lemos isso no Salmo 50, lembra do texto? Deus pergunta, por acaso eu bebo sangue de animais? Eu virei vampiro agora? Que conversa é essa? Vocês querem me dar alguma coisa? Ofereçam gratidão. E se tem uma coisa que Saul não tem, é gratidão. Era juízo sobre os amalequitas, né? Mas agora vem o juízo de Deus sobre Saul. Fique quieto, a primeira coisa que Samuel diz, cala a boca. Fala mais nada.
O Senhor escolheu você, ele diz. Você está aqui porque Deus colocou. Você era da menor tribo, pequeno aos seus próprios olhos. Você sabe de onde você veio. Depois vai usar o mesmo argumento com Davi lá na frente. Você sabe de onde eu te tirei? O argumento é sempre o mesmo. Para mostrar o quê? Que o homem é pó. Está ali porque Deus lhe deu graça. O Senhor te escolheu. Você recebeu uma missão de Deus. Tinha que cumprir a sua missão. Mas você fez o que o Senhor reprova. O que o Senhor reprova, irmãos? Os nossos pecados morais. Se o Senhor reprovasse os nossos pecados morais a ponto de nos destruir, nenhum de nós estaria aqui. O que o Senhor reprova? O Senhor reprova ser colocado de lado, ser abandonado, para que outra entidade assuma o seu lugar, principalmente se for o nosso próprio coração. Aí somos reprovados. Lembram de Jesus? Filipenses 2? Mesmo sendo Deus, não teve como usurpação o desejo de exigir, antes esvaziou-se. E o homem faz o quê? Ele se enche, ele se infla, ele se infla. Cada vez mais, cada vez mais. Saul apresentou o argumento religioso. É para Deus, eu fiz tudo para Deus. E Samuel diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Arrogância é fonte de idolatria. Arrogância. O que torna o homem idólatra é arrogância. Saul foi rejeitado como rei. E finalmente ele demonstra falsa piedade. Ai, mas essa é a melhor parte do texto. Não, Samuel, não vá embora. Fique comigo. Vamos orar. Vamos cantar um louvor. Chama Davi, chama o Benace. Vamos cantar uma canção. Vamos aplaudir ao Senhor. E Ele vai nos amar. Ele não queria falar com Deus. Ele queria que o povo visse que Samuel estava ali. Ok? A presença de Samuel representa a presença de Deus. Lembram da batalha? Tragam a arca. É a mesma coisa. A presença da arca representa a presença de Deus. Se Samuel vai embora, Saul perde o comando, se bem que ele já nem tinha tanto comando mais. Mas o resto que ele possui acaba. Então ele precisa de Samuel. Fica aqui, cara. E ele agarra no manto de Samuel. Parece cena de novela mexicana. Não se vá, eu já não posso suportar. E Samuel sai andando, ele rasga o seu manto. E Samuel, não é fácil, né? Assim como o meu manto foi rasgado agora. Deus está rasgando o reino da sua mão. Cara, é só palavra forte para ele. E ele não se arrepende. E ele não se quebranta. E ele não se humilha. Até Acabe, o pior rei de Israel, o mais perverso, ruim toda a vida, mau, ainda casou com a mulher pior do que ele, que era Jezabel. Como é que consegue? Até Acabe se humilhou diante do Senhor. Deus fala para o profeta, veja como Acabe se humilha diante de mim. E Saul nada. É a arrogância do coração, irmãos. Muitos líderes estão na internet essa semana, cheios de arrogância, se autodenominando profetas, enganando a quantos podem, e levarão muitos à destruição. Mas lembrem-se, sempre, aconteça o que acontecer, crendo ou não, Deus continua governando. Amém. Lições importantes de 1 Samuel 15. Primeira lição, precisamos viver o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, você não depende de igreja, de pastor, de liderança, de nada para servir ao Senhor. Você abre a Bíblia, ora, onde você estiver, Deus fala com o seu coração. E dessa forma, não seremos enganados pelos Saúls, pelos Acabes, e por tantos outros, Jeroboãos, e tantos outros líderes que aparecem na Bíblia e na história. Eles nos seduzem e nos enganam, como diz o profeta Oséias, o meu povo padece porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Então precisamos exercer. Você não precisa ler muito, não precisa entrar na caverna, subir no monte, fazer jejum, não. Leia a Bíblia regularmente, ore todos os dias, confie em Deus. Não há ninguém nesse universo que mereça mais a nossa confiança do que o Senhor. Exerça o sacerdócio universal. Para quê?
para que quando você ouvir alguma coisa ou ver, você consiga ter capacidade crítica. Nossa, isso está estranho, isso está esquisito, isso não soa bem, isso não soa bem. Essa é a primeira lição. Segunda lição, cuidado com os que falam em nome de Deus. Saul está levando o povo para o buraco. Samuel é o homem de Deus, mas parece que é o contrário. Parece que Saul é piedoso e Samuel é impiedoso. Parece que Saul é justo, porque poupou alguém ou alguma coisa, e Samuel é injusto. É a inversão de valor. Não é valor moral, é o valor da palavra que Deus pronunciou. Então cuidado com os que falam. Quando o cara fala assim, irmão, eu estou aqui porque eu sou profeta, desliga. Se não desligar, você arranca a tomada. Se a imagem continuar, você joga na parede, para não ver. Porque esse é o sinal número 1 de que certamente não é o Senhor. Os profetas de Deus não precisam de reconhecimento. Qualquer um de nós aqui, irmãos, que oramos uns pelos outros, qualquer um que está assistindo, que ora pela sua família, pode ser usado por Deus em algum momento. E normalmente nem sabe. É algo natural, é algo do Espírito entre nós. Porque é Cristo que comanda a sua igreja, irmãos. É Cristo que direciona o seu povo. Então qualquer um que diga, Deus me levantou, sai. Lição número 3. Cuidado com a falsa piedade. Como Saul se fazendo de vítima. As narrativas religiosas construídas nas comunidades, nos vídeos, nos sites, pelo WhatsApp. Cuidado com as narrativas. Porque se não fizer isso, o mundo vai acabar. Se não fizer aquilo, a grande besta vai sair do mar. O apocalipse. Irmãos, fica tranquila. Na hora que for o fim, todo mundo vai saber. Não se preocupe com isso não. O mundo é feito de muitas etapas cíclicas na história, momentos de tensão, momentos de paz, de crise, de peste, de guerra, de equilíbrio, de muita tecnologia, de trevas, tem de tudo na história do mundo. Fique tranquilo, não se preocupe, fique tranquilo, faça o seu papel. Não se deixe levar por narrativas, porque as narrativas são feitas para manipular as pessoas. O Senhor está conosco, em plena democracia, em terrível ditadura, na luz ou nas trevas, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele nos guiará. A sua mão nos guiará. O tempo todo aconteça o que acontecer. Não cabe a nós a história, o tempo, o controle das coisas. Cabe a nós fazer o que devemos fazer. Então nada de falsa piedade, né? Como Saul faz no texto. Venha comigo, vamos orar. Que orar, rapaz? Ele acabou de decretar o impeachment divino, né? Fazer o que quis, erguer um monumento em sua própria honra, depois que adorar a Deus. Que conversa é essa? O que é legal também nesses textos, que é algo que eu já falei aqui, é que Deus não está do lado de ninguém, irmãos. Deus está do lado dele mesmo. Nós é que temos que andar atrás de Deus. A nuvem anda, a gente desmonta a barraca e vai. A nuvem para, a gente para. Não é a gente que anda e a nuvem vem atrás. Isso não existe. É Deus que se move e nós nos movemos. Ou não. Então Deus não está de lados. De famílias, né? Vem nos textos. Levita. Deus não precisa. Levita. Não, agora eu vou tirar sacerdote de outra família. Rei de outra família. Deus não está preso aí. Saul é de uma família. Davi vai ser de outra. Deus não está preso a esse negócio. Deus é Deus, irmãos. Deus. Acabou. Ele faz, desfaz, refaz, faz novamente, apaga, faz quantas e quantas vezes forem necessárias. Então o mais importante para nós está do seu lado. Sempre do seu lado. Sem criar essas expectativas falsas e ir atrás dessas narrativas. E por fim, e é aqui que eu termino, cuidado com as doutrinas que não estão na palavra. O que Saul promove é uma adoração não autorizada por Deus. Não era algo que ele tinha recebido de Deus através da palavra de Deus. Um ensino torto, maluco.
É o que ele faz. Ele não é o primeiro a fazer. Uzias faz, Arão faz, Jeroboão, Gideão. Tem um monte de gente que comete erro. Não importa. São homens. Por isso que eles erram. Por isso que eles erram. Então nós não podemos fazer isso. Não podemos seguir doutrinas que não estão na palavra. E a palavra de Deus exige de nós leitura, interpretação, cuidado, meditação, reflexão, entendimento, estudo, para a gente também não levar a palavra de Deus por um caminho que nem ela mesma propõe. Esse cuidado, ele é importantíssimo, porque muitos estão ali apoiando Saul porque acham que ele está falando em nome de Deus. Lembre-se sempre do rei Josias, que até encontrar um pedaço da lei, ele não sabia que era idólatra, que estava perdido, que estava maluco, que estava levando o povo de Deus à destruição, adorando o sol, adorando estrelas, adorando cavalos, promovendo até a prostituição religiosa, até o dia que ele achou a palavra e descobriu que estava ferrado, muito ferrado. Sem a palavra de Deus estamos em trevas. É isso. Se a palavra do Senhor não está no centro, aqui está estão, mas é está. Se a palavra do Senhor não está no centro, a ídolos, a vaidade, a mentira. Sempre mentira. Muita mentira. Por isso, a importância do sacerdócio universal. Eu falei aqui hoje. O que você faz? Vai para casa e lê. De novo. Ora, medita, pega os livros, consulta. Deixa eu ver se o Leclerc está maluco. O Leclerc está maluco, pô. Isso não tem na Bíblia. Eu não sou dono do conhecimento, dono da verdade. Só estou compartilhando. Muitos ficam ouvindo cegamente o que as pessoas estão dizendo. Quantos cultos a palavra sequer é ensinada, nem lida, usada como pretexto para ensinamentos malucos. Ela não tem a centralidade. Então o que está no centro é a vaidade, os ídolos e as mentiras. Só que Saul, ele não sabe, ou não acredita, ou não quer acreditar que Deus está governando. Não se iludam, irmãos. Todos esses líderes, todos, na internet, no Instagram, no YouTube, todos eles passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre.